Muito bem, está aí o passarinho, né? E como a gente pode notar, olha lá, traqueia, né? Ali não está escrito, mas tem os brônquios, os pulmões, que são muito poderosos no pássaro, em qualquer pássaro. E você vê aquele tanto de bexiguinha ali, ó, azul. Aquilo ali são os sacos aéreos, gente. Toda ave, principalmente as aves que voam, logicamente, ela é riquíssima em sacos aéreos, que tem o mesmo tecido respiratório. Não tinha o epitélio digestório? Agora nós vamos ter um epitélio respiratório, tá? E esses sacos aéreos, junto com, né, eles têm todo esse tecido de revestimento, tá? E esse tecido também, pode colocar a próxima foto, que é a foto número 15. Olha aí, ó, a histologia, muito bonito isso, né? Então a gente está vendo, aumenta um pouquinho a parte de cima lá, querido. Olha lá em cima, lá, ó, né? Então, desde a laringe até os bronquíolos terminais do pulmão, a gente vai encontrar os cílios. Olha lá os cílios lá, ó. Tá vendo? Ó? Eles ficam em movimento, eles ficam batendo, né? Como se fosse um flagelo. Então, quando você está atravessando a rua, você toma uma lufada de ônibus que passa, joga aquela fumaça, né, de escapamento, né? E você dá aquela tossidinha, né? O que está acontecendo? São os cílios expulsando, né, aquelas partículas de carvão, de carbono, jogando para fora. Então, isso é maravilhoso. Então, entenda isso, a importância do epitélio. E existem também bactérias positivas aí, porque é formado um muco. E essas bactérias também ajudam à proteção, na proteção. Tá? Então, existe também o que nós chamamos de microbiota mutualista. Quer dizer, né, o meu organismo dá o que ela precisa e ela me dá uma parte que eu preciso. Uma simbiose perfeita. Próxima, por favor. Número 17. Olha aí, ó. Então, lá, a traqueia, os brônquios, o pulmão, né? E a gente está vendo ali um filmezinho chamado surfactante, que é uma membrana, né, hidrolipídica, que mantém esses alvéolos grandes, ó, abertos, para que o ar possa correr dentro dele. Tá? E isso promove a troca de o quê? Oxigênio, gás carbônico, né? Nós lançamos para fora o gás carbônico do nosso corpo e absorvemos o oxigênio, tão fundamental à vida. Né? E isso nos pássaros, então, é mais importante ainda, porque eles são seres eólicos, né? Aéreos, eles vivem voando, então eles trabalham muito bem com isso. Vamos lá. Foto número... Agora você pode colocar foto número 18, por favor. Muito bem, gente. Aumenta um pouquinho só aí, ó. Isso. Esse aí é o canarinho sapucaí, a touca do velho aqui. Né? É pequenininho, é pequenininho, 3x4, mas é muito cheio de amor aí. Tem passarinho e tem muito amor aí. Então eu digo, é sempre para os meus amigos que é aí que eu tenho meu caldeirão de bruxo, né? Então aí que eu faço minhas pesquisas, eu verifico, né? Já fiz inúmeras pesquisas aí. Então vejam que eu tenho uma porta metálica e uma porta teleira. Essa porta teleira constantemente fechada. Então eu crio um ambiente que eu chamo de biohermético. Então, difícil entrar moscas, mosquitos em si e aves selvagens. Porque o início da desgraça é quando você entra no seu canarinho e você vê ali uma rolinha, um pardal. Se você vê nuvens de pernilongo, ah, meu amigo, ali a coisa começa a degringolar completamente. Próxima, por favor. Número 19. Este é por dentro, número 20. Mais uma, 21. Então você veja, eu tenho uma concentração de gaiolas e voadeiras, uma bem próxima da outra. Tá?
E não tem hoje problema nenhum de doença. Nenhum. E veja como é próximo, porque é um ambiente pequeno. Tá? 22, por favor. Olha o teto do meu canarinho. Isso é uma coisa que eu fiz quando pouca gente fazia. O meu orifício de exaustão de ar. Porque nós sabemos, né, Igor? Todo mundo sabe que o ar frio vai para baixo e o quente sobe. O quente é riquíssimo em fungos, bactérias e vírus. Tá? Então, ele tem que subir e tem que ser absorvido. Próxima foto, 23. Olha o exaustor eólico que eu pus aí. Tá? Esse exaustor fica girando e sugando o ar quente, jogando o ar quente para fora. E com isso, aquele bafo, né, fica dentro de muitos canaris que a gente entra, infelizmente, né, a gente encontra isso, que é um ambiente absolutamente viciado. Tá? Então, esse exaustor e essa saída, esse escape, ele retira isso aí. Tá? Pelo menos grande parte disso aí. Número 24, por favor. Aí, até a minha janela, ela é telada. Totalmente telada. Então, é um ambiente biohermético. Né? Roedores, mosquitos, pássaros selvagens, etc., não entram aí. Ok? Então, eu tenho um fluxo de sangue, desculpa, eu tenho um fluxo de ar vertical. Constantemente no canarinho. E isso é importantíssimo. Tá? Foto 25. Aumenta um pouquinho. Veja que situação é isso aí. Isso é uma placa de Petri, que é? De vidro, uma placa, né? Onde o microbiologista, né? Ele pega tem um agar, que é um caldo de cultura que tem embaixo dela, ela é limpinha. Então, ele entra dentro do ambiente, ele abre essa placa, tá? Deixa X segundos ou um minuto, depois ele fecha essa placa e leva para um ambiente climatizado a 35, 36 graus. E deixa durante alguns dias. Olha o que cresce quando acontece, a gente faz isso aí. Olha a quantidade de fungo, bactéria, e olha que o vírus não aparece aí, né? Olha só isso aí. Isso são ambientes fechados. Tá? Então, imagine o seu canarinho. Fechado, se não tem escape, se não tem ventilação, se não tem aeração. Isso aí multiplicado por 10. Isso que você está vendo aí na foto, multiplicado por 10. E o pássaro, que é um ser nascido, criado para voar, ele vive, digamos assim, 1 quilômetro ou 2 por dia ou mais, né? Ou muito mais. De repente ele está numa gaiola, fechado, tendo que respirar isso aí, ó, toda hora, o tempo inteiro, diuturnamente. Imagine o que vira aquele pulmãozinho lá. Imagina o trabalho que aquelas células têm que ter para conseguir expulsar isso. Tá? Então, realmente, são verdadeiros zoológicos microbianos, os nossos canaris. Foto. E veja, a gente está falando principalmente de fungos e bactérias. Né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Foto 26. Pode aumentar bem. Esse é o bico, né? Aumenta um pouco mais. E tem jeito? Se não tiver, deixa. Se não tiver, não tem problema. Né? Veja que situação desse coitadinho desse psitacídeo aí. Tá? O que a gente disse da disbiose? Quando acontece disbiose, né, a sua microbiota positiva começa a cair e a microbiota negativa começa a aumentar, o bicho entra em imunossupressão. Tá? Então, isso aí é uma estomatite séria por Candida albicans. É que está difícil para enxergar um pouquinho a foto, mas a gente nota placas brancas
em toda a boca e na garganta dele. Isso é cândida, isso é fungo, tá? Isso é terrível. E o bicho não pega isso à toa. Ele pega, tá? Infelizmente, porque ele está fraco. Ele está com o ambiente ruim. Seja o ambiente externo, a climatização, a aeração, tá? Né? A ventilação, e seja no ambiente interno, que é o ambiente da microbiota. Então veja que como esse coitadinho, né? Não sei nem o que aconteceu com ele, mas veja, uma situação muito complicada. E aí o criador vai e taca um litro de nistatina para tirar isso. Melhora por um lado, durante alguns dias, e intoxica o fígado de outro. Então veja como não é interessante. A questão não é um raciocínio matemático raso. Deu a cândida, eu dou nistatina e acabou. Não é assim? Se você continuar alimentando mal, e o ambiente do seu pássaro, o ambiente externo, não está bom, ele vai ter outra cândida e coisa muito pior. Entendeu esse raciocínio? É muito importante que o colega criador alcance isso aí. Muito bem. Número 27, por favor. Igor, se eu estiver falando muito rápido, você me puxa a orelha, viu? Senão a gente vai... Fica à vontade, doutor Arthur. Obrigado, obrigado. Essa é a cavidade celomática, né? É o tórax abdômen do pássaro. Veja bem, é a parte escura, é o abdômen, né, digamos assim, e a parte rosada, avermelhada, é a parte torácica dos pulmões. Abertos os pulmões e os sacos aéreos, olha o algodão que está aí dentro. Essa coisa branca aí. O que é isso aí, gente? Isso aí é aspergillus. É um fungo terrível, né? Criatórios que não são limpos, que não são adequados, que não têm aeração, que não têm fluxo de ar. Tá? Isso vai acumulando. E o que acontece se o canário está imunodeprimido? Bumba! Né? Então, essa é uma necrópsia horrorosa de aspergilose pulmonar. Tudo bem? Muito bem. E o próximo, 28. Olha aí, ó, aumenta um pouquinho só, pode aumentar, olha aí, ó. E que bicho é esse aí, gente? Que porcaria que é essa aí? Tá? Outra coisa ruim do reino dos fungos, tá? É o fusário. Então você tem lá seu barril onde você coloca as suas sementes, a sua farinhada, tá? Lógico, hoje em dia as farinhadas têm produtos, né, antifúngicos, né? Mas as sementes não. Então, para mim, que sou naturalista, isso é uma dificuldade. E onde tem semente estocada, tem esse bicho aí, que é o chamado fusário. É um deles, né? E veja que ele está soltando um monte de esporos, né? Que são essas gotinhas aí, ó. Essa é a proteção do fungo contra inimigos. Isso é chamado de micotoxina. E esse troço aí mata. Tá? Isso mata até seres humanos. Ok? Então é fundamental que o colega criador entenda, né? É preciso colocar nas nossas sementes estocadas um absorvente de micotoxinas, ácidos biológicos. Tem produto, não vou falar aqui, né, Igor? A gente não pode fazer propaganda gratuita, né? Isso não é correto. Então, mas existe no mercado absorventes de micotoxinas com ácidos biológicos, tá? Que reduzem 80%, 90% disso aí. Viu? Então é muito importante. Veja como a gente acha que fungo é uma coisa boba, e não é.